Avanços, recuos, derrotas e conquistas. A história dos movimentos sociais no Brasil passa pela luta pela democracia, pelo desejo de consolidação dos direitos essenciais, pela ânsia de igualdade e, sobretudo, pelo constante sentimento de indignação que faz com que todas as lutas sempre se renovem. O Novos Tempos está no ar e a nossa conversa hoje é sobre o papel dos movimentos sociais. É assim, de maneira bem informal, que ocorrem as discussões do coletivo Tarifa Zero. O movimento surgiu em Belo Horizonte durante as manifestações de junho de 2013, se posicionando contra o aumento das tarifas do transporte público. A organização que levanta a bandeira do transporte público gratuito hoje defende a realização de uma auditoria no setor. Esse ano a gente está com duas atuações prioritárias pelo Tarifa Zero. Uma é o busão da comunidade e a outra é a auditoria do sistema de transporte público, que exige que as contas das empresas de ônibus sejam auditadas, sejam verificadas com participação popular, com transparência. O grupo tem conquistado reconhecimento por parte da imprensa, o que não é fácil. A gente conseguiu algum tipo de respaldo na mídia local pelo fato de que a gente tem um conhecimento técnico de causa, assim. A gente consegue decifrar isso e traduzir para a própria mídia. Então, não é que a gente tem um apoio dela, mas eu acho que a gente tem um reconhecimento de legitimidade. Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 60, de acordo com os historiadores, quando lutavam pela democratização do país, então tomado pelos militares no golpe de 1964. Mas bem antes desse período, movimentos nos espaços rural e urbano adquiriram visibilidade. Mas quando elas se realizaram, os militares já haviam ocupado o poder. Em 1937 surgiu a representação máxima dos estudantes universitários no Brasil, a União Nacional dos Estudantes. O movimento, que atuou em diversos momentos importantes da política, surgiu na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, e hoje conta com representantes espalhados por mais de 400 universidades. Nos anos 30, o Brasil tem 43 milhões de habitantes e 421 unidades de ensino superior. Cerca de 33 mil jovens, menos de 0,1% da população brasileira, cursam a universidade. Fascistas e comunistas tentarão atrair os estudantes para suas fileiras. Em 1937, ano que Vargas decreta o Estado Novo, os estudantes fundam a União Nacional dos Estudantes, UNE. Nessas últimas 8 décadas, ela teve no momento mais importante do Brasil, que é assim, que surgem os movimentos sociais também, que o povo vai às ruas, que o povo se movimenta, assim, que a gente passa pela ditadura militar, a gente passa pelo Fora Collor, quando a UNE colocou 350 mil estudantes na rua para poder derrubar e pedir as diretas já, assim como colocou 100 mil estudantes na ditadura pelas diretas já, e agora, no ano passado, no mês de novembro, em Brasília, pelas diretas já também no governo Temer. As atividades da organização perseguida pelos militares foram interrompidas por volta de 1970, após o sequestro de seu presidente, Onestino Guimarães. A reconstituição do movimento se iniciou em 1979, no Congresso de Reconstrução da UNE, em Salvador. Hoje, a União Nacional dos Estudantes continua ativa e na luta pela popularização da educação. A União Nacional dos Estudantes, nessa última reunião do Pleno, lançou um documento que é um manifesto de defesa da universidade pública, entendendo que a universidade pública brasileira é um bastião da nossa independência e da nossa livre produção de conhecimento. Da década de 80 para cá, vários outros movimentos buscam visibilidade. Movimentos como o do Sem Terra, que luta pela realização da reforma agrária, o feminista, contra a violência contra a mulher, e tantos outros ganharam espaço nas ruas, embora ainda tenham pouca representatividade política. E por falar em política, esse é um capítulo que ainda demanda muita mobilização. A gente está sim vivendo um momento em que os movimentos populares estão sendo chamados mais a serem protagonistas, estão sendo chamados mais a retomar com mais força o trabalho de base, de diálogo com a sociedade, porque a sociedade está, sim, desejosa dessa participação, e, por outro lado, um desânimo, uma apatia muito grande, por falta de perceber claramente qual é o caminho, qual é a perspectiva. E a Frente Brasil Popular vem com esse propósito de construir força social, né? Construir força popular, organização popular.
O Frente Brasil Popular existe desde 2015 e reúne um conjunto de grupos que questionam o impeachment da ex-presidente Dilma e o governo Temer. O grupo vem realizando chamamentos frequentes à população, que corresponde. A Frente Brasil Popular ganhou respeito, ganhou capacidade de convocação, ganhou referência na sociedade. E mesmo que representem demandas distintas, os movimentos sociais têm como bandeira única a cidadania. Eu acho que sem os movimentos sociais, movimentos populares, fundamentalmente, chamando a participação, a nossa cidadania seria muito mais limitada, seria muito mais anêmica, né? Na história do Brasil, nunca veio das elites, nunca veio de cima, nem das classes dirigentes, esse papel de produção de cidadania e de chamado à mobilização. Das ruas ao plenário, das mobilizações públicas a um plano de governo de construção coletiva. Para conversar sobre o papel dos movimentos sociais, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, recebemos aqui no estúdio a cientista social e mestra em ciência política, Áurea Carolina de Freitas. Seja muito bem-vinda, Áurea. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo espaço. Áurea, queria que a gente começasse comentando sobre o papel desses movimentos sociais ao longo da história, fazendo uma avaliação. Eles foram responsáveis por muitas conquistas? Os movimentos surgem da indignação, da contestação das injustiças, das formas de vida que acabam privilegiando alguma parte da sociedade em detrimento da grande maioria e buscam criar uma saída em que todas as pessoas possam ter uma vida plena, né? Ter seus direitos respeitados. Historicamente, foi assim que as lutas se ergueram. E no Brasil e em qualquer lugar do mundo, não houve avanço no sentido de mais democracia, de mais justiça no compartilhamento dos recursos, sem a presença ativa dos movimentos sociais, que em geral têm um caráter popular, de organização comunitária. E nos últimos anos, no Brasil, no processo de redemocratização, eles foram decisivos, né? Da gente sair de um quadro de ditadura militar generalizada nas instituições para a gente ter lampejos de vida comunitária, igualitária nos outros espaços. Agora, Áurea, o nosso Brasil, desde o início, ele se constituiu muito desigual, né? Isso historicamente se perpetuou. Então, de modo que a modernidade ela não trouxe a revolução que a gente pensava social de uma sociedade que pensa em todos, né? Então, muitos enfatizam hoje as consequências, por exemplo, de um individualismo neoliberal consumista. O Papa Francisco fala de globalização da indiferença. Como que os movimentos populares, nesse contexto tão urbano que a gente vive, têm enfrentado essa situação? Acho que de muitas formas. Eu estou pensando nas ocupações urbanas pelo direito à moradia, que criam ali outros sentidos de comunidade, de convivência pelo bem comum. A política do que é, do real, de organizar hortas comunitárias, de fazer mutirões para a construção de moradias, de pautarem o poder público, de pressionarem a sociedade e questionarem a lógica da propriedade de terra, né, que é uma grande injustiça. Então, ali estão forjando também uma possibilidade de cidadania em que o individualismo não é o principal. Mas a gente vive mesmo esse contexto neoliberal, ultraliberal, em que a ideologia individualista tem triunfado muito, lamentavelmente. E a gente precisa denunciar isso e contrapor com práticas em que a gente consiga quebrar isso no cotidiano. As lutas feministas tentam fazer isso, quando dizem que o pessoal é político e que a nossa conduta, desde a intimidade até as relações no espaço público, precisa ter esse caráter ético, né, de reconhecer a outra pessoa, de respeitar a sua singularidade. Áurea, a gente vê que a força jovem nesse contexto é muito importante, né? A gente vê a participação da juventude. Eu queria que você falasse dessa juventude hoje, que é a análise que você faz dessa juventude, porque a gente tem uma juventude que vai para Roma, mas a gente tem uma juventude que está, igual o professor estava comentando, nesse contexto muito individual. A juventude hoje, ela é atuante? São muitas juventudes
Existem as juventudes que organizam os saraus periféricos, as batalhas de MCs nas quebradas, que participam do movimento Tarifa Zero, as jovens feministas que estão atuando nas redes, nas ruas, estudantes, jovens que são de comunidades tradicionais, e tem jovens de classe média que às vezes circulam nesses espaços e outros jovens de classe média ou mesmo não, que são pobres, de origem popular, que ainda não conseguiram se ligar em nenhum coletivo, em nenhuma ação que seja voltada para a comunidade. E eu sou uma educadora popular, incansável. Eu acredito que trabalhar diretamente com as juventudes em espaços de reflexão, de trazer a sua vida vivida para ser o repertório de como a gente vai criticar esse mundo injusto, é o que pode fazer diferença mesmo e sustentar ao longo do tempo uma geração capaz de reivindicar direitos, de não desacreditar da democracia, né? Como é que está a questão da educação popular, a educação para o senso do coletivo, para a participação na sociedade, nesses mecanismos como os movimentos populares? Tem muitas iniciativas valentes pelo país acontecendo, muitas que não têm reconhecimento, não têm visibilidade, que acontecem lá numa comunidade, numa igreja, num grupo. E isso tem muito valor, isso transforma mesmo as nossas realidades. A gente precisaria fazer com que isso ganhasse o país todo, o mundo todo, né? Porque são processos que sustentam a cidadania ativa, uma cidadania consciente. Eu acho que as universidades, principalmente nos projetos de extensão, têm um papel fundamental de desenvolverem esses processos junto com as comunidades, né? E estudantes universitários que se engajam, se corresponsabilizam, entendendo que também tem uma parcela a entregar para a sociedade nesse aspecto, podem ser agentes de propagação, de chegar junto, né? Com essa mudança no perfil de estudantes universitários no Brasil, com a chegada de estudantes negros, de origem popular também, a gente consegue fazer essa conexão de uma maneira muito mais intensa, muito mais legítima até, quando os sujeitos trazem suas próprias histórias de vida para reconciliar a universidade com as comunidades. Então, eu sou sempre muito esperançosa, sabe? Mesmo com tudo que a gente está vivendo aí, acho que muita quando a gente vai lá e chega junto, bota o trabalho em ação, isso realmente cria outros mundos possíveis. Ótimo, gente. Então, a gente vai fazer um intervalo e volta já já. Mudanças na sociedade ocorrem a partir da ebulição dos movimentos sociais. A frase é do filósofo Karl Marx do século XIX. O Novos Tempos está de volta falando sobre os movimentos sociais. Eles realmente representam as demandas da sociedade? E quais são essas demandas? Ao seu ver, qual a importância dos movimentos sociais? Olha, eu acho que os movimentos sociais, eles ajudam a inserir as minorias, né? São importantes para mostrar mesmo a identidade, para mostrar o que você está seguindo e para a gente ficar sempre atento, né, às mudanças que estão ocorrendo. Isso ajuda em determinada forma que a democracia também se desenvolva, né? Quanto mais inserção social a gente tiver, maior vai ser a democracia do nosso país. Então os movimentos sociais representam setores da sociedade. Então, cada um tem a sua característica, né? Por isso a importância deles, né? Às vezes, os movimentos sociais são utilizados com cunho político, pura e simplesmente partidário, no meu ponto de vista, né? Mas, nos últimos anos, é inegável que os movimentos sociais conseguiram, sim, um grande espaço para essas minorias dentro da sociedade brasileira. O que você acha que precisa melhorar no Brasil, né? Porque tem várias demandas, vários movimentos sociais. Eu creio que no Brasil, em específico, tudo um pouco, meu caro. Nossos representantes políticos estão muito decepcionantes, né? A gente quer uma reforma política, a gente pensa que a gente pode construir algo melhor. Eu acho que o problema do Brasil é mesmo, a gente pode juntar, né? Integrar todas as crises, política, econômica, social. A nossa convidada de hoje é Áurea Carolina, cientista política que tem trajetória na mobilização social. Áurea, são muitas reivindicações, como a gente viu, né? Como fazer o poder público ouvi-las? Só com pressão popular.
Porque as instituições não vão se mover em direção às demandas da cidadania se não houver, de fato, um abalo das suas estruturas, porque, historicamente, elas estão a serviço da dominação. O Estado é construído assim. A política de segurança pública serve para controlar determinados grupos e assim por diante. Então, é só com organização das lutas, com a construção de reivindicações e com uma pressão permanente sobre essas estruturas de poder que a gente pode ter avanços. Laura, vendo essa juventude, tantas reivindicações, né? Fiquei encantado com as ocupações das escolas, muitos jovens, homens e mulheres, né? Jovens e com uma pauta clara do que estão querendo, mas em geral eu vejo que as pessoas têm as suas demandas, elas têm as suas críticas ao sistema, mas com muita dificuldade de mobilização. Como é que os movimentos estão enfrentando essa dificuldade? Como é que você vê o cenário atual? Por que estamos tão silenciados, tão em nossas casas, ainda que nas redes sociais criticamos e levantamos demandas? Em geral, essa acomodação, essa estagnação das pessoas tem a ver com as armadilhas do sistema capitalista, dessas formas de vida que vão nos aprisionando e que as pessoas estão escravizadas com esse modelo de trabalho, da casa para o trabalho, produzir e ter que buscar a sua renda, sobreviver. A gente entende as razões das dificuldades das pessoas não estarem disponibilizadas para as lutas, né? Isso custa tempo, isso custa articulação. Tem uma influência das mídias, sim, e uma influência cada vez mais manipulada pelo poder econômico. Nós sabemos como que as redes sociais e os grandes veículos de comunicação funcionam também para a reprodução desses grandes grupos econômicos. A gente sabe que não há interesse na mobilização da sociedade por esses grandes grupos, para que elas saiam por aí contestando esses sistemas que nós criticamos. Então, a gente precisa buscar nas pequenas iniciativas, mais uma vez, naquilo que está ao nosso alcance, lá na nossa paróquia, dentro do nosso bairro, na nossa escola. As ocupações estudantis foram esse exemplo formidável. Não teve ali uma grande chamada das redes. Depois, aquilo foi, sim, sendo alavancado pelas redes, mas teve um processo presencial, direto, nas escolas, que tornou isso possível. Então, a luta é tão sistêmica que, quando a gente dá um passo, tudo vem junto. E as agendas precisam ser interligadas. Uma luta isoladamente é insuficiente, é incompleta. Áurea, quando você fala, né, de lutar também contra um sistema que já está instalado, os movimentos sociais, eles têm a preocupação de formar líderes políticos para concorrer em eleições, ou não tem esse propósito? Já que a gente questiona tanto a representatividade do nosso Congresso, esse não poderia ser um dos objetivos? Para a gente conseguir conectar o Estado com essas forças populares, a gente precisa de pessoas que têm essas origens dentro das instituições de poder. E eu defendo, sim, a representatividade nos espaços de poder de mulheres, negras, povos indígenas, população LGBT, trabalhadoras. Todo mundo que compõe essa sociedade precisa estar nesses lugares que tomam as decisões para que a democracia seja uma realidade. E os movimentos podem ajudar nessa ligação, né? Desde que isso seja feito de forma crítica, mas sem perder de vista a sua construção autônoma. Quando a gente perde essa autonomia das lutas, pode haver, sim, cooptação, manipulação, um uso instrumental desses grupos que estão no aparelho de poder em relação aos movimentos. E aí a gente tem que ter muita atenção, né? A gente não pode acreditar que ocupar vai ser suficiente. A gente tem que ocupar, mas mantendo essa vida radicalizada aqui. Até porque a política institucionalizada é que garante depois a efetivação, né, dessas conquistas, né? Agora, Áurea, eu queria te perguntar o seguinte: a gente está no horizonte aí se aproximando mais uma edição do Fórum Mundial Social. E nós vimos aí nos últimos tempos um Papa
um Papa Francisco que fez encontros com os movimentos populares do mundo inteiro. Você vê frutos nessa direção. Assim, que a gente vê tantos maus exemplos, né, Aline? Sim. Você vê no horizonte assim, sinais de esperança? Eu vejo sinais. E o Papa Francisco tem sido um grande sinal mesmo de beleza, de encantamento, de dizer do que significa viver o amor nessa sociedade, né? Que é uma quebra incompatível com essa lógica capitalista, predatória, machista, racista, homofóbica, transfóbica. E o Papa tem falado corajosamente desses temas. É uma liderança que nos alegra muito. E tem outras surgindo no mundo todo, né? Lideranças comunitárias que estão perto da gente, que anunciam esse outro mundo. Eu vejo nessas lideranças também uma grande inspiração para a gente continuar firme. Nós precisamos desses exemplos. Dentro, né, desse aspecto, qual seria o futuro dos movimentos sociais se a gente puder considerar que uma sociedade mais justa, mais igualitária, ela fortalece esses movimentos ou eles passam a nem precisar mais existir? Ótimo. Pois é. Não precisariam mais existir se existisse um ponto de chegada para a democracia. Acontece que a democracia é uma busca infinita. Ótimo. E a gente precisa cotidianamente reinventar a nossa convivência, né? A gente tem sempre algo que melhorar. A gente, dentro de casa, precisa ter uma convivência harmoniosa, de respeito. Isso vai transcender na nossa comunidade. Se a gente tem uma comunidade afetuosa, acolhedora, a gente consegue ter um espaço mais saudável em casa. Então, essas coisas estão sempre conectadas e a luta é infinita no sentido de que o desenvolvimento humano neste planeta, que tem recursos finitos, mas são recursos maravilhosos, em abundância, e que estão sendo tristemente destruídos, esse é o nosso lugar de moradia, né? Que a gente precisa preservar. Então, tem uma busca ética aí que é tão maior. Então, nesse sentido, para mim, as lutas vão permanecer ao longo do tempo. Áurea, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Que pena! Nós vamos ter que ter outras oportunidades, mas nós agradecemos muito a sua presença aqui e continuemos juntos na luta. Que assim seja. Obrigada, gente. Legal. Nós que agradecemos. Somos indivíduos em sociedade. Os movimentos sociais surgem quando pessoas se mobilizam, conversam entre si e se organizam para juntas responderem às demandas concretas postas pelas contradições da vida em sociedade. Desigualdade econômica, injustiça e exclusão social, violação de direitos sociais básicos, falta de políticas públicas, discriminação, violência, dentre outras. Assim, as ações afirmativas e as lutas dos movimentos populares visam transformar a sociedade para que todas as pessoas, enquanto cidadãs, tenham a sua dignidade reconhecida e respeitada, para que todos, e não somente alguns, tenham acesso ao bem viver. E você, apoia? Já participa dos movimentos sociais? Lembre-se, juntos podemos construir outra sociedade possível. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Aline. Muito obrigada, professor. O Novos Tempos é uma parceria da PUC Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!